Olá, turma, sejam bem-vindos. A aula de hoje vai ser sobre oração e período. Bom, a gente já estudou anteriormente que o texto poético ele é organizado em versos e estrofes. Os versos são como se fossem as linhas do poema, mas não necessariamente a frase. E a estrofe é o agrupamento de um certo número de versos, né? Criando um intervalo no texto poético. Hoje a gente vai ver como isso funciona no texto em prosa, no texto corrido ou no texto comum, como a gente costuma falar. Bom, o texto em prosa segue a seguinte organização: você tem aqui o corpo inteiro do texto. Esse corpo inteiro vai ser dividido e organizado em parágrafos, e os parágrafos vão ser compostos por orações e períodos. Os parágrafos vão ser compostos por períodos e os períodos por orações. E se a gente quiser ainda ir para um outro elemento, as orações são divididas entre sintagma verbal e sintagma nominal, mas esse é assunto do próximo vídeo. Por hora, vamos falar da divisão entre período e orações, já que o parágrafo é o agrupamento dos períodos. Uma vez que a gente entende eles, a gente consegue fazer a paragrafação muito bem. Então, primeiro, o período. O período ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um período simples ou um período composto. O período simples é aquele composto por uma única oração e o período composto é constituído por mais de uma oração. Podem ser duas, três, quatro e até sabe lá quantas alguém possa desenvolver. Então é mais de um. Vamos aqui ver alguns exemplos para ficar mais claro esses conceitos. Na seguinte frase, Paulo dorme no sofá. Aqui nós temos um sujeito, que é Paulo, uma ação, que é dorme, né, e o complemento dessa ação, que é no sofá, que é o local onde essa ação está ocorrendo. Nesse caso, só há uma única oração, porque só há um único verbo. E já quando eu falar de oração, eu vou explicar melhor esse conceito. Um outro exemplo de período composto é um que eu vou trazer aqui que tem 4 orações. O gerente precisa que ela volte e assuma o cargo que abandonou ontem. Aqui a gente pode identificar 4 períodos distintos, porque há 4 verbos na frase, né? Então, o gerente precisa, é uma oração, que ela volte, outra oração, e assuma, outra oração, o cargo que abandonou ontem, outra oração. Assim que a gente viu o conceito de oração, eu retomo esse exemplo para a gente ver algumas particularidades. Mas, para ficar mais claro ainda, o período é a frase que compõe o texto. E essa frase pode ter uma ou mais orações. Agora vamos ver o que é uma oração. A oração é aquela parte do texto que está organizada em torno de um único verbo ou de uma locução verbal, que pode acontecer. No exemplo de Paulo dorme no sofá, eu poderia substituir o verbo dorme por uma locução verbal, como por exemplo, Paulo está dormindo no sofá. Embora haja o verbo estar e o verbo dormir, eles compõem uma locução verbal tendo um único sentido. E nesse caso, ainda assim, é uma única oração. As orações elas podem ser extremamente curtas ou bem longas e ainda assim ser uma única oração. O que importa é o número de verbos. Uma oração só contém um único verbo ou locução verbal, como eu falei. Por exemplo, na frase choveu ontem, temos 2 palavras apenas e uma oração completa com sentido. Mas na frase as crianças do meu prédio fazem muito barulho pelo horário da manhã, é uma frase bem extensa, mas ainda assim é uma única oração, pois só possui um único verbo. Voltando no exemplo do período composto, como eu mostrei, nessa frase a gente tem vários verbos e um sinal é que essas orações elas acabam tendo que se ligar umas às outras por um elemento chamado conectivo. Veja aqui, o gerente precisa que ela volte, ou seja, para ligar a oração, o gerente precisa com a oração ela volte, temos um conectivo que. Então, essa também é uma pista. Um conectivo pode apontar que existe mais de uma oração. Esse tipo de análise é chamado de análise sintática e é uma coisa que a gente vai aprender mais para frente. Por hora, a gente só precisa entender que um período pode ser simples ou composto e que as orações são organizadas em torno do verbo. Não se esqueça que se a explicação não ficou clara, você pode voltar esse vídeo e assisti-lo quantas vezes quiser. Também é importante praticar sempre com exercícios aquilo que foi aprendido.
Se inscreva nesse canal se você é aluno do Instituto Pio XII e ative o sininho de notificações para saber sempre que um vídeo novo for postado. Esse foi mais um conteúdo aprendido. Obrigada pela atenção, um beijo e até a próxima aula. Tchau!